Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10. As crianças de 0 a 5 anos podem seguir para participar lá do culto infantil com a tia Carol, de 0 a 5 anos, tá bom? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 13. 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Irmão Michel, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos aquilo que é mal, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000 homens. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Oremos. Senhor nosso Deus, abençoe a ministração da Tua palavra nessa noite, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao nome de Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Que Cristo cresça e que eu desapareça. E que o Senhor possa estar quebrando, Senhor, as durezas do nosso coração e operando em cada vida, segundo o Teu querer, a obra que o Senhor deseja. Deus, em nome de Jesus, se houver alguém aqui, Pai, que porventura ainda não creu em Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, ainda não é nascido de novo, que o Senhor, por sua graça, faça cair as escamas do pecado, abra seus olhos espirituais e que eles possam crer para o louvor da Tua glória. Também, Senhor, abençoa o Teu povo, quebra as durezas, Pai, em nosso coração, retira-nos, ó Deus, da religiosidade, da mesmice e do opróbrio espiritual, que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra e de coração humildes, nos quebrantar e nos curvar diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para operar e efetuar em nós muito além do que pedimos e pensamos, conforme a Tua vontade. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, o tema da mensagem nessa noite é cuidado com a autoconfiança espiritual. Cuidado com a autoconfiança espiritual. Se eu pudesse resumir todo esse texto, toda essa passagem em uma única frase, em um princípio, em um desafio para nós, eu diria que a fidelidade de Deus em meio às tentações
não isenta o crente da vigilância contra o pecado. Meus amados irmãos, eu quero que você imagine por um instante. É madrugada do dia 18 de junho de 1815. O solo está encharcado após uma noite inteira de chuva. As nuvens ainda cobrem o céu da Bélgica, mas em meio à névoa, destacando-se sobre um imponente cavalo branco, está um dos nomes mais temidos e conhecidos de toda a história, Napoleão Bonaparte. O general francês observa com confiança as colinas de Waterloo, na Bélgica. Seu império já havia conquistado quase toda a Europa. Seus soldados o viam como um deus, como alguém invencível. Seus inimigos o temiam. Ele mesmo se via como um homem acima do comum. Diz uma história que, naquela madrugada, ao ser aconselhado por um de seus comandantes, dizendo: general, devemos orar e buscar a ajuda de Deus. Napoleão então olhou para aquele homem e respondeu com arrogância: eu não preciso de Deus, eu tenho meus exércitos. Horas depois, o campo de batalha virou um cenário de caos. Chuva, lama, atrasos estratégicos, falha de comunicação e, inesperadamente, um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos foi derrotado no campo de batalha. A França caiu, o império desmoronou e Napoleão, o homem que não precisava de Deus, foi derrotado e humilhado pelos exércitos inimigos. Dali, ele foi exilado para a ilha de Santa Helena, uma ilha no meio do oceano, onde ele viveu os últimos anos da sua vida sozinho, esquecido e longe de todo o legado que ele construiu. O homem que confiava em si mesmo acabou vencido, e vencido não apenas por exércitos, mas pelo seu próprio orgulho, pela autoconfiança. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o perigo sutil da autoconfiança, do orgulho, quando nos envaidecemos e achamos que somos bons, somos capazes, somos bons crentes e que somos incaíveis. Isso não é verdade, irmãos. Pois apesar dos privilégios que temos como filhos de Deus, nós devemos observar os exemplos de homens que caíram, confiar em Deus e nunca em nossa própria força. E eu gostaria de trabalhar sobre esse tema nessa noite com a amada igreja em 4 pontos. Primeiro, dos versículos de 1 a 5. Nós aprendemos, irmãos, que os privilégios espirituais que temos não nos deixam totalmente imunes ao pecado e suas consequências. Versículos de 1 a 5. Veja, meus irmãos, olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ele diz: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Veja, meus irmãos, Paulo usa, obrigado meu irmão, a história do Êxodo como uma tipologia, uma ilustração da história da igreja. É interessante que no versículo 2, a travessia do mar e da nuvem é comparada com o batismo. E nos versículos 3 e 4, o maná que caía do céu e a pedra que surgia da rocha são a figura da ceia e da presença espiritual de Cristo no meio da igreja. Aquele povo do deserto que é mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, eles eram um povo privilegiado por Deus. Eles tinham tudo, eles tinham liberdade, foram escravos, mas agora estavam livres. Eles tinham a presença de Deus, que era representada por uma nuvem. Eles eram alimentados diariamente pelo maná que caía do céu. Eram protegidos de forma sobrenatural.
Mas o apóstolo Paulo diz que, mesmo com tudo isso, eles caíram no deserto. E por que eles caíram no deserto? Eles caíram no deserto porque seus corações não eram fiéis. Eles não vigiaram e sucumbiram. Suas práticas desonravam a Deus. Os privilégios espirituais que temos não nos deixam imunes ao pecado. Olha que interessante que Paulo vai ilustrar aqui a passagem pelo mar como a passagem do batismo. O maná e a água como a ceia do Senhor. Ser membros de uma igreja, participar do batismo, participar da ceia, estar envolvido de alguma forma com atividades religiosas, por si só, não quer dizer nada. É isso que Paulo está falando. Aquela igreja de Corinto era uma igreja que se orgulhava. Porém, Paulo os lembra que simplesmente participar de atividades religiosas não nos justificam diante de Deus. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos nos apegar aos privilégios que temos como crentes. Alguns de nós diz, olha, eu tenho 10, 20, 30 anos como membros dessa igreja. Outros dizem assim, olha, eu fui batizado pelo pastor tal, eu participo regularmente da ceia do Senhor, eu dou o dízimo há tantos anos, eu estou envolvido com a obra de Deus. Mas Paulo deixa muito claro que aquele povo de Israel também era um povo privilegiado. E mesmo com todos os seus privilégios espirituais, eles ficaram pelo deserto. Isso não nos isenta do pecado e das suas consequências. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, o próprio Jesus, mencionando os últimos dias, o juízo, ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então, naqueles dias, lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Trazendo algumas aplicações aqui, meus irmãos. Nós não podemos confundir o fato de fazermos parte de uma igreja, de termos um nome em um livro de membros de uma igreja, de termos sido um dia batizados, de um dia termos levantado a mão e ido à frente na igreja. Nós não podemos confundir estas coisas que são importantes. Elas têm o seu lugar na nossa história, amém? Mas nós não podemos confundir isso com a certeza de que somos aprovados por Deus. Deus não olha apenas para o nosso passado, Deus olha para a nossa vida e para o nosso coração. A verdade, meus irmãos, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que muitos estão no meio do povo de Deus, fazem parte de igrejas, participam até mesmo das ordenanças, do batismo e da ceia do Senhor, mas vivem longe de Deus. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Na última ceia, Jesus disse, a mão do traidor está comigo à mesa. Judas tomou da ceia. Judas foi batizado. No livro de Atos, nós temos relatos também de homens e mulheres que foram batizados, que estiveram no meio do povo de Deus, mas no final não foram aprovados pelo Senhor. Porque a vida cristã não é sobre como nós começamos. A vida cristã é sobre como nós terminamos. Você pode ter 10, 20, 30 anos, indo bem, caminhando bem ao lado do Senhor, mas se você apostatar da fé, se você virar as costas para o Senhor, se em seu coração você rejeitar a graça de Deus, você será reprovado por Ele. E Paulo deixa isso muito claro. Os privilégios espirituais não nos deixam imunes ao pecado e suas consequências. Será que nós temos, irmãos, confiado em nós mesmos, em nossas obras, em nossos privilégios como crentes? Ou nós estamos confiando no Senhor? E a partir daí, nós vamos para o segundo ponto, que está aí dos versículos 6 a 10. Os versículos de 1 a 5, meus irmãos, ele deixa muito claro que nós devemos tomar cuidado
que nós devemos estar espertos, de olhos bem abertos, vigilantes. E ele vai usar para isso os exemplos do passado, os exemplos do povo de Israel que sucumbiram no deserto. E nesse segundo momento, irmãos, nós aprendemos que exemplos de quedas do passado são advertências para o nosso presente. Exemplos de quedas no passado são advertências para o nosso presente. Você já parou para pensar por que a Bíblia relata tanto os fracassos dos homens de Deus? Por que a Bíblia ilustra, deixa tão claro, exalta, mostra de forma tão aberta os fracassos dos crentes do passado? Ela faz isso, irmãos, para que nós, primeiro, para que a gente possa entender que somos salvos unicamente pela graça de Deus. E segundo, ela faz isso para que nós também possamos aprender com os erros dos nossos irmãos. E aqui ele vai mostrar os exemplos da queda do povo de Israel no deserto. No versículo 6, Paulo diz: estas coisas aconteceram como exemplo para nós. Às vezes, quando a gente está lendo a história do povo de Israel, nós ficamos revoltados. Como que pode um povo agir dessa forma? Mas a verdade, irmãos, é que nós agimos da mesma forma. Aquilo está registrado na Bíblia para que sirva de exemplo para nós. E então, o apóstolo Paulo vai fazer uma listagem de pecados aqui. Se você puder acompanhar comigo, a partir do versículo 6. Ele vai fazer uma listagem de pecados que a gente deve tomar cuidado. Ele vai falar da cobiça, da idolatria, da imoralidade, da tentação e da murmuração. E ele vai dizer: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçam. Não sejam idólatras. Verso 8, não pratiquemos imoralidade. Verso 9, não ponhamos Cristo à prova. Verso 10, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo devorador. E Paulo revela aqui, irmãos, que a história de Israel é didática para nós. Deus preservou e registrou esses episódios como advertências e ensinamentos para a igreja também. E eu queria trabalhar cada um desses pontos que são levantados aqui pelo apóstolo Paulo. O primeiro ponto que ele fala, ainda aí no versículo 6, é a cobiça. Ele diz: irmãos, não cobicemos coisas más como aquele povo cobiçou. Do que Paulo está falando? E aí eu fui fazer um estudo lá nos textos bíblicos que relatam a peregrinação do povo de Israel. E provavelmente, quando ele fala dessa cobiça, ele está falando de Números capítulo 11. Em Números capítulo 11, o povo de Israel, mesmo já tendo maná do céu, começa a reclamar da comida. E ele começa a reclamar com saudade do alimento do Egito. Eles murmuram contra Deus, contra Moisés, eles querem carne. E Deus envia cordonizes, mas também envia juízo. E uma praga atinge aqueles que cobiçaram. No versículo a seguir, ele fala sobre a idolatria do povo. Provavelmente ele está falando de Êxodo capítulo 32. Êxodo 32 é um dos textos mais fortes da Bíblia. Quando Moisés está no monte recebendo a lei, o povo pede a Arão que faça um Deus visível, um bezerro de ouro. E então o povo começa a adorar a imagem e começa a promover uma festa imoral. E naquele dia 3.000 homens morreram por causa da idolatria do povo de Israel. No versículo a seguir, ele fala da imoralidade. Provavelmente ele está falando de Números capítulo 25. Quando o povo de Israel começou a se prostituir com mulheres moabitas. E se envolver no culto pagão, adorando a Baal Peor. E então, Deus envia juízo sobre o povo. E diz que naquele dia 23.000 pessoas morreram
por causa de sua imoralidade. No versículo seguinte, então, no versículo 10, ele diz: não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Provavelmente Paulo está falando de Números capítulo 21. O povo volta a murmurar contra Deus e Moisés, reclama do caminho, reclama do maná, e Deus envia então serpentes venenosas. Muitas pessoas morrem. E então Deus ordena que Moisés levante uma serpente de bronze, para que o povo não seja completamente destruído. Mas veja, irmãos, apesar dos privilégios daquelas pessoas, eles viam milagres, receberam bênçãos, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram os prodígios de Deus contra o Egito, eles viram o exército de Faraó ser destruído no Mar Vermelho. Esse povo, irmãos, era um povo abençoado, era um povo que fazia parte dos privilégios e das bênçãos de Deus, mas apesar disso, eles não vigiaram. Apesar disso, eles pecaram. Apesar disso, eles não confiaram em Deus. Eles murmuraram contra o Senhor. Ou como Paulo diz aqui, eles puseram Cristo à prova. Quantas vezes, irmãos, nós não fazemos isso também? Quantas vezes, mesmo sendo tão abençoados por Deus, eu quero que você pense o quanto que Jesus já tem feito na sua e na minha vida, meu irmão. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida até aqui. O maior ato de Deus na sua vida, a justificação, o perdão dos seus pecados. Você foi recebido como filho de Deus, você foi salvo. E além de tudo isso, toda a provisão de Deus, quantos milagres nós não já recebemos de Deus, quantos livramentos Deus não já operou na nossa vida, na nossa família, irmãos. Deus tem zelado por nós durante todos esses anos. Mas muitas vezes nós caímos nesses mesmos pecados. E os exemplos da queda do povo de Israel devem servir de advertência para nós. Porque assim como Israel peregrinava no deserto até Canaã, nós ainda estamos peregrinando em direção ao céu. Nós ainda estamos nessa caminhada em direção ao céu. E eu creio que nenhum de nós aqui quer ficar pelo caminho. Nenhum de nós quer tombar, nenhum de nós quer cair nessa jornada. Então nós devemos vigiar. Hoje também, meus irmãos, muitos de nós, muitos cristãos, têm brincado com os mesmos pecados. A cobiça que é mencionada aqui nos lembra do consumismo de hoje em dia. Meus irmãos, hoje nós vivemos um tempo de um consumismo desenfreado. A sociedade, ela é levada simplesmente pela cobiça. As pessoas vivem pelo ter e não pelo ser. E muitos de nós, como crentes, estamos sendo influenciados por isso. Ao invés de louvarmos a Deus por tudo que Ele já tem feito em nossa vida, estamos desejando os manjares do Egito. Estamos cobiçando aquilo que é infinitamente menor do que o que Deus tem feito por nós. Idolatria, como o texto fala. A idolatria, irmãos, João Calvino dizia que o homem é uma fábrica de ídolos. Quando nós falamos de idolatria, nós nos lembramos de imagem de escultura, de procissões, de outros deuses. Mas, meus irmãos, os deuses modernos muitas vezes são outros. Muitas vezes nós estamos adorando, não a Baal, Moloque, como nos tempos bíblicos, mas como o próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, diz que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon, as riquezas, a esse tempo presente, as coisas desse mundo. Muitos idolatram o conforto, muitos idolatram o entretenimento, outros idolatram o corpo, outros idolatram o dinheiro, o status, a fama, a glória deste mundo. Mas nós devemos olhar para Cristo e não pô-lo à prova, irmãos. Devemos tomar cuidado com a imoralidade, a promiscuidade sexual. Mas eu quero concluir trazendo a ênfase sobre esse último cuidado que Paulo fala, que é a insatisfação constante, que era o pecado maior do povo de Israel. Verso 10, não vivam murmurando como alguns deles murmuraram. Como está seu coração, meu irmão?
Você é satisfeito com Cristo e com aquilo que Deus representa para a sua vida? Devemos olhar para os exemplos das quedas do passado. E também, meus irmãos, em terceiro lugar, nós devemos ser cuidadosos com a autoconfiança. E esse é o ponto interessante. Versos 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para nós. Por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E aqui Paulo expõe a raiz do problema. E a raiz do problema que ele deseja tratar com a igreja de Corinto é o orgulho espiritual. A igreja de Corinto, irmãos, pensava que por ter dons, experiências, era uma igreja que tinha muitos dons, inclusive dons sobrenaturais. Estava imune à queda. Tanto que nos capítulos anteriores ele fala sobre esse orgulho daqueles irmãos. Mas o orgulho é a porta de entrada para todos os pecados. Provérbios 16, 18 diz: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quando nós achamos que somos fortes, somos bons, eu nunca vou cair nesse pecado. Às vezes nós até olhamos para alguém que caiu em pecado e diz: como é que pode fulano cair desse jeito? Nós não podemos confiar em nós mesmos. De forma alguma, irmãos. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Diz assim: maldito o homem que confia no homem. E às vezes a gente pega esse texto e interpreta errado. Porque a gente pensa que eu não posso confiar no meu irmão, não posso confiar na outra pessoa. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando de autoconfiança. Tanto que Jeremias 17, 5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua esperança. Ou seja, é o homem que confia em si mesmo. Esse é maldito. Não é o homem que confia no irmão em Cristo, que confia na esposa, no marido. É o homem que confia em si mesmo. Ele é maldito por quê? Porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, confia no Senhor. Não confia em você, na sua própria força, no seu entendimento. Confie em Deus. É Ele que irá nos sustentar. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Paulo ainda diz em outra epístola: quando penso que estou forte, estou fraco. Meus irmãos, a autoconfiança espiritual é o primeiro passo para a queda. Nós não podemos de forma alguma confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar e dizer assim: não, eu me garanto. Nada de mal vai acontecer. Não, eu posso estar envolvido aqui nesse contexto de pecado, porque eu sou uma pessoa forte, eu me garanto, eu vou me segurar. A verdade, irmãos, é que nós somos fracos. Jesus advertiu os discípulos em Mateus 26, 41. Ele diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você tem confiado em si mesmo? Cuidado com a frase que diz assim, isso nunca aconteceria comigo. Cuidado com essa frase. Quedas morais e espirituais quase sempre são precedidas por um período de autossuficiência. Quase sempre são precedidas por alguém achar que se garante. Olha, eu sou bom, eu vou conseguir, eu sou autossuficiente. Não! Nós somos completamente necessitados da graça de Cristo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se não fosse Ele, irmãos, nós estaríamos perdidos. E por fim, em último lugar, Deus, o nosso Deus, é fiel para prover o escape em meio às tentações. E ele diz no verso 3, não veio sobre vós tentação
que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Nosso Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E aqui está o equilíbrio maravilhoso entre a responsabilidade humana e a fidelidade divina. É interessante que muitas vezes nós queremos usar a seguinte desculpa: olha, eu caí em pecado porque a tentação foi muito forte. Mas não tem base bíblica para essa afirmação. Porque a palavra de Deus diz que Deus não permite que venha sobre um crente uma tentação sobre-humana, ou seja, uma tentação maior do que ele pode suportar. Então Deus não vai permitir, meu irmão. Se nós caímos, nós devemos procurar outra justificativa, mas não dizer que a tentação foi muito forte. Talvez é porque nós temos alimentado a carne, não temos vigiado, não temos prevalecido nas disciplinas espirituais, não temos buscado constantemente vigiar na nossa caminhada com Cristo. Meus irmãos, é interessante que Deus, Ele controla o limite da provação. Eu acho maravilhoso isso. Ele está atuando, Ele permite a provação, mas Ele sabe até onde cada um de nós aguenta. E Ele não vai permitir que uma tentação maior do que podemos suportar venha sobre nós. E mais, mesmo em meio a essa provação, Ele vai fornecer para nós um escape, um livramento dessa tentação. Isso é a graça de Deus, irmãos. É a fidelidade de Deus que nos sustenta em meio à luta contra o pecado. Na tentação, ore, busque ajuda, fuja, confesse. Deus nunca deixará você sem saída. A fidelidade de Deus é o maior antídoto contra o pecado e contra as tentações que vêm contra nós. Devemos confiar nesse Deus, na certeza de que Ele preserva, faz com que os crentes perseverem, zela por nós, e que nós precisamos vigiar confiando na providência do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que nós precisamos, só lembrando, em primeiro lugar, nós precisamos entender que privilégios espirituais não nos deixam imunes ao pecado. Não é porque eu sou membro de uma igreja, não é porque eu sou batizado, participo da ceia do Senhor, estou envolvido de alguma forma com o ministério, que eu estou livre das tentações. Não, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E para isso Paulo deixou muito claro os exemplos do passado, especialmente o povo de Israel, que participou de tantas bênçãos, mas que caiu no deserto. Nós devemos tomar cuidado com o risco da autossuficiência, de dizer assim: não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu me garanto, nada vai acontecer comigo. Pelo contrário, reconheça que você necessita de Deus, você necessita da sua graça, nós necessitamos. E por fim, em meio a essas lutas contra o pecado, Deus é fiel para prover o escape em meio às tentações e nos guardar de todo mal. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina os discípulos, olha, lá no final da oração: mas livrai-nos do mal, ou livra-nos das tentações. Você tem orado ao Senhor por isso? Muitas vezes nós deixamos de pedir ao Senhor que nos livre do mal, nos livre das tentações. E muitas vezes nós deixamos de pedir porque nós achamos que somos suficientes para aguentar. Você não é suficiente, eu não sou suficiente. Se você está de pé, é a graça de Deus na sua vida. É a obra de Cristo, é a obra do Espírito Santo na sua vida. Isso não vem de você, é dom de Deus. Glorifique ao Senhor, seja grato a Deus. E no dia que cairmos, que nós possamos entender que é Cristo quem perdoa os nossos pecados. E quando nós olhamos e vemos um irmão ou uma pessoa que caiu, jamais nós devemos tripudiar ou nos alegrar pela queda dos outros. Pelo contrário, nós devemos olhar para aquela pessoa e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou em nada melhor. E eu careço da Tua graça, do sustento de Deus sobre a minha vida, para que eu possa permanecer de pé. Amém, irmãos? Nós precisamos disso. Concluindo, irmãos, se Israel caiu no deserto, mesmo cercada das bênçãos,
nós também podemos cair em pecado se não vigiarmos. Nós devemos estar atentos contra o pecado, que a palavra de Deus diz que tenazmente nos assedia de todos os lados. Se Deus os julgou, também julgará seu povo hoje. O juízo começa pela casa de Deus. Mas se Deus foi fiel, meus irmãos, ao prover escape para eles, Ele também será fiel conosco. Ele nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém? Que possamos confiar em Deus. Mas eu quero concluir, irmãos, falando um pouco sobre Cristo e o Evangelho. Irmãos, Jesus é o verdadeiro Israel. Mateus 4 diz que o único que resistiu a toda tentação, ele nunca caiu e em sua fidelidade ele salva, até mesmo nós que somos infiéis. Mesmo sendo infiéis, ele permanece fiel. O Senhor Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz. E ele, antes de morrer naquela cruz, pagando a nossa dívida, nos perdoando de nossos pecados, a Bíblia diz que ele se humilhou e viveu como um homem como nós. Em Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus também foi tentado em todas as coisas. Talvez você que está aqui tenha sido tentado em alguma área da sua vida. Eu não sei qual. Talvez você tenha sido tentado, tenha sido assediado por este mundo. Tem algum pecado que você tem enfrentado dificuldade de vencer. Mas eu quero dizer que você não está sozinho. Cristo, nosso Redentor, Ele venceu o pecado. E a palavra de Deus diz que Ele hoje se compadece de nós. Porque Ele passou pelas mesmas tentações, porém sem pecado. Ore a Deus. Confie na graça de Cristo. Confesse seus pecados, procure ajuda. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho. Cristo está com você. Amém? E para você que talvez ainda não é crente, ainda não entregou sua vida a Cristo, e você olha para isso e percebe que muitos desses pecados, eles são presentes, eles são constantes em sua vida, há uma notícia boa para você também nessa noite. A notícia é de que naquela cruz, Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que em Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Cristo naquela cruz disse: está consumado, está paga. As nossas dívidas, por meio da obra expiatória, a obra redentora de Cristo naquela cruz, elas foram pagas. E se você quiser ter os seus pecados perdoados, creia em Jesus de todo o seu coração. Se arrependa dos seus pecados, confesse-o como o Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça-o em todos os seus caminhos como Filho de Deus, como Rei sobre a sua vida. E você será salvo. Porque é isso que nos ensina o Evangelho de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé todos e orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Senhor, perdoa-nos de nossos pecados. Senhor, não permita, Pai, que venhamos tropeçar. Não permita, ó Deus, que venhamos de forma alguma nos afastar do Senhor. Que venhamos ser tomados pela cobiça, pelo nosso próprio pecado. Mas perdoa, Senhor, os pecados do teu povo. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ensina como te glorificar e como viver em obediência a Ti. Abençoe cada um dos irmãos, Pai. E se houver alguém aqui também, Senhor, que ainda não te pertence, não creu verdadeiramente no Senhor, não é um crente em Jesus Cristo, que o Espírito Santo também esteja convencendo de seus pecados e mostrando o grande amor de Deus em Jesus, que perdoa e purifica de toda iniquidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.